bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver nos ouvindo. Nós estamos aqui com mais um episódio muito aguardado por você. E nós estamos aqui hoje com o Bruno. Olá. Aline. Oi, gente. Karen. E aí, pessoal? E a nossa apresentadora Jéssica. Fala aí, Jéssica. Gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre um tema pouco polêmico. Um tema que eu sei que é divisor de águas na vida de algumas pessoas, né? Mas que eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque como um jovem cristão, eu acho que é massa a gente falar sobre isso. Acho interessante, acho produtivo. Então tá. Hoje nós vamos falar sobre... O tema vai ser Nem Tudo Te Convém. O que seria Nem Tudo Te Convém? Fala aí, o Kari. Ué, que nem tudo me convém. Quando você fala isso, nem tudo te convém, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que... Eu não sei, eu acho que é uma frase muito autoexplicativa. Tudo me é lícito, mas nem tudo me Sim, convém. tipo, a gente sempre pensa nesse contexto. Tipo, eu posso fazer tudo, mas não significa que eu deva fazer tudo. Acho que é isso que a frase quer dizer, que eu não é porque eu posso fazer uma coisa que eu preciso fazer aquela coisa. E aí, Bruno? Eu acho que a Karen foi muito boa na explicação dela. Concordamos com a Karen. Não, mas assim, é igual o Paulo fala, né? Que às vezes você tá na frente de alguém e você não pode fazer algo. Por exemplo, o Paulo usa o exemplo da carne, né? Se comer carne faz o seu irmão pecar, não coma carne, né? Esse é o exemplo que ele dá. Então, às vezes, o não convém, às vezes é uma coisa assim, meio que parece banal, mas dependendo do lugar onde você está, com as pessoas com quem você está, não te convém fazer. É verdade. Né? Então, às vezes, pode ser apenas isso. É isso aí. No próprio versículo que fala tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, logo depois vem assim: tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Também tem a ver com isso. É aquela galera que... sei lá. Não Lá vou... vem polêmica. Fala, não, pode gente. deixar. Cara, não tem como não criar A polêmica. Jéssica tá num muito tema bem-humorada, desse. pode falar. O assunto não vai rolar sem ser polêmico. O assunto já é polêmico, então não vai ter como fugir da polêmica. Não, mas deixa pra lá. E aí, Jéssica? E aí, Jéssica, pra você? Nossa, uma apresentadora, tá. Eu acho que o Bruno resumiu bem isso. Dependendo da pessoa com quem você estiver, não é bom mesmo que você faça, né? Realmente, tudo eu posso fazer, mas nem tudo, assim, eu devo fazer. Mas eu acho que isso está mais ligado à questão do escândalo, como ele mesmo disse, né? Eu não acho... Vou falar, tá, gente? Eu não acho errado uma pessoa que gosta de beber um vinho, por exemplo. Mas eu acho errado se ela... Não acho errado se ela estiver na casa dela, tá ela e seu marido, querem comemorar alguma coisa. Vamos tomar um bom vinho, não acho errado. Mas acho errado se ela estiver tomando do lado de uma pessoa que é alcoólatra, ou já foi alcoólatra. Isso vai acarretar uma coisa muito pior. Então, é mais nesse sentido que eu enxergo essa parte de tudo me é ilícito, mas nem tudo me convém. E você, Aline? Então, eu acho um exemplo que eu tenho muito sobre isso de... se o Espírito Santo te incomoda. Por exemplo, existem lugares, igrejas mesmo, que você não pode usar calça, que você não pode pintar sua unha de vermelho ou que você não pode cortar o seu cabelo. E existem igrejas que não tem problema você usar uma calça, não tem problema você pintar sua unha de vermelho e não tem problema você cortar o seu cabelo. Então, não me convém ir a uma igreja que não concorda com o uso de calça, ir de calça nessa igreja. Assim como não me convém pintar a unha ou causar o escândalo. É tudo resumido a isso, entendeu? E eu acredito que, assim como o fato, bebida, seja o que for, a gente tem que ser guiado pelo que o Espírito Santo nos diz. Pra Karen pode ser tudo bem pintar a unha de vermelho, pra mim pode ser que não seja. Pra você pode ser legal cortar o cabelo, pra mim pode ser que não seja. Então eu acho que nós temos que ser guiados pelo que o Espírito Santo nos incomoda a fazer ou não. Claro que nos baseando nos mandamentos e na palavra, que é o que Jesus deixou pra nós, que é o que Deus nos manda
sermos guiados pela palavra e também respeitando as pessoas ao nosso redor. Eu não vou fazer nada que atinja o meu irmão. Eu não vou fazer nada... Eu vou me esforçar, né? Porque é impossível a gente não fazer nada, sermos santos. Mas assim, eu não vou fazer nada que atinja... Eu vou me esforçar para não fazer nada que atinja o meu irmão ou que cause escândalo na vida do meu irmão, independente de se eu considero isso certo ou errado. Isso, nessa questão, a gente entra também na cultura, né? Assim, quando você olha... Quando você traz essa fala, né, de pensar o que o Espírito Santo não me incomoda e tal, a gente tem uma cultura de... Aqui na nossa igreja, a gente usa normal, né? Sim. Em outras igrejas pode ser... Tem igrejas que não usa calça, tem igreja que não usa unha pintada e também não é nada errado. A gente não tá errando. Não quer dizer que nós estamos errados e eles certos ou vice-versa. Exatamente. Como também existem evangélicos de outros países que fumam, que bebem. Sim, nos Estados Unidos é super comum. Aqui isso é horrível. Tu não vai fazer isso na frente de todo mundo. Então, assim, também muito particular. É amplo e ao mesmo tempo é muito fechado, assim. Você e você. Você e a sua cultura, você e a sua vivência, você e o Espírito Santo falando com você. E quando a outra pessoa... É difícil porque quando a gente tem essa visão sobre a nossa vivência e a gente olha pro outro, a gente sem querer julga. Sem querer. Eu tenho certeza que algumas pessoas que... Eu errei uma vez em que eu fui numa igreja e eu não... Na verdade, eu errei sem querer, né? Era aniversário de um tio meu de 80 anos e ele era de uma outra denominação. E ele morava muito longe, assim, era cerca de 1h30, assim, de distância. A gente morava em Nova Iguaçu e ele morava em Miguel Pereira. Muito mais de 1h30, né? Eu não tenho noção, mas longe, que é sim. longe. E aí eu falei, cara, ia ter o culto. Ele é de uma denominação que não usa... Mulheres usam véu, separado, né? E tudo, homens de um lado, mulheres do outro dentro da igreja. E mulheres não podem usar calça, maquiagem e tal. Eu falei, cara, eu vou levar um vestido e vou levar uma calça, né? Assim, porque eu não tinha sacado... Eu era muito nova, né? Eu não tinha sacado que ele era de outra denominação que não dava pra... Cara, eu não sei porque cargas d'água o vestido não tava na minha bolsa no dia. Não tava. E eu fiquei caçando aquele vestido e tal. E ele tinha me chamado pra cantar. Eu falei assim, tio, eu chamei ele no canto. Falei, olha, eu te peço desculpas e tudo mais. Eu esqueci o meu vestido, eu não trouxe. Eu não tô com uma roupa adequada pra chegar lá na frente e cantar. E aí ele falou assim, não, se você fizer isso, eu vou ficar muito chateado com você. E ele é tipo o patriarca, assim, da família, sabe? Sim. Eu vou ficar muito chateado, não sei o que, você vai cantar assim, não tem problema, não sei o que e tal. Eu falei assim, não, beleza, então tá, cara. Aí eu fui, normal, do jeito que a gente tá aqui, o meu estilo, né? Calça dobrada aqui, tênis, blusa, uma jaquetinha assim, jeans e tal. Meu cabelo na época tava cheião. Brinco grande. Cara, um negócio é tão natural assim, que eu fui me arrumando como se eu tivesse vindo pra cá, pra igreja. Eu não pensei. Com certeza, se eu tivesse pensado, eu não teria passado maquiagem, não teria usado brinco, teria tentado trocar meu tênis, que era vermelho. Eu teria tentado trocar, assim, pra pelo menos tentar me adequar, porque eu acho que esse deveria ser o certo. Se eu vou pra um lugar que aquilo não é bom, eu devo me adequar àquilo, né? Ou não ir. E aí, respeitar, né? Respeitar. E aí, eu era muito nova, eu não pensei nessas coisas. E minha tia também falou, Jéssica, o pessoal sabe que a gente é de outra denominação, sabe que é da família dele e tal. E minha tia também se arrumando do mesmo normal e tal, todo mundo. Enfim, no fim das contas, cara, eu fui lá na frente cantar e eu me senti assim, mal mesmo, assim. O negócio não fluiu, sabe? Não fluiu. Uma porque os instrumentos são totalmente diferentes, são iguais, mas assim, de outras, né? A guitarra não tem drive, nada.
não tem bateria e tudo mais. E eu fiquei mal, cara. Lá na frente, assim, eu não tinha... parecia que eu tinha me enfiado num negócio e que eu não tava presa e não dava pra sair e tal. Mas eu cantei, fiz minha parte. Mas assim, eu tenho certeza que as pessoas que estavam lá naquela igreja me julgaram pela minha forma de estar. Então assim, a gente com a nossa vivência que a gente tem, do nosso olhar do mundo, a gente acaba julgando as outras pessoas que têm uma outra vivência, um outro olhar. Exatamente. Mesmo a gente que... mede as pessoas com a nossa régua. Exatamente. E aí eu acredito que a gente vive de uma forma que a gente acha que aquilo é o certo e a gente acha que as pessoas têm que viver daquele jeito também porque a gente acha que aquilo é o certo. Mas nem sempre. Às vezes a pessoa que não tá daquele jeito que tá adequado, mas sei lá. Não tá do jeito que tá adequado pra você. Pra mim, mas pra ela tá tudo bem pra ela. O Espírito Santo, ela tá... pra ela tá totalmente alinhada, assim. E é nesse sentido aí que eu vou falar. Uma coisa que eu acho importante falar é que a gente tem muito isso de, por exemplo, faço parte de uma denominação que não permite tal coisa. Ah, tudo bem, eu faço parte dessa denominação, mas eu não me sinto mal de fazer tal coisa. E aí a pessoa vai lá e faz, não importa. Só que a gente tem que entender uma coisa, em questão pra nós que participamos de alguma religião, de alguma igreja, no nosso caso, da nossa igreja. Nós, quando nós nos tornamos membros de algo, nós estamos concordando com as regras daquele lugar. Sim. Então, independente se você acha certo ou errado tal coisa, se você não concorda com o teu pastor, ou seja, quem for o teu líder, sobre qualquer coisa que esteja naquela determinação daquele lugar, então você não seja membro dali. Porque quando nós nos tornamos membros de algum lugar, estamos concordando com o que aquele lugar está nos ditando. Uhum. Estamos concordando com as regras, porque existem culturas em todos os lugares. Sim. Então eu acho muito importante enfatizar isso, que acima do nosso achar existe o fato de respeitarmos o lugar ao qual nós decidimos fazer parte. Ninguém te obrigou a se tornar membro de nenhuma denominação. Ninguém te obrigou a se tornar membro de nenhuma igreja. Ninguém te obrigou a fazer nada. Você tomou essa decisão. E a partir do momento que você toma essa decisão, você precisa respeitar o lugar em que você está. Independente de me sinto mal ou não me sinto mal. Uhum. O fato é ter respeito. A gente nunca lê os termos de uso, né? Exatamente. A gente nunca lê. E o que vocês acham das pessoas que fazem as coisas propositalmente para criar alguma polêmica em cima daquilo? Eu acho que a Bíblia fala muito sobre esse tema. Eu tava dando uma olhadinha aqui no Romanos e fala tanto sobre isso no Romanos 14, é tipo, o que a gente tá falando aqui. Que fala assim, que... Resumindo, fala que algumas pessoas acreditam que, exemplo, comer tal coisa é errado. E outra pessoa que acredita que aquilo é certo. A pessoa que acredita que não há um problema, ela realmente está amadurecida, porque Jesus fala que nós somos livres nele. Então, assim, realmente, Jesus, tanto que na Bíblia fala, tudo me é lícito. Nós temos tudo lícito. Só que a gente não pode se sentir superior a uma pessoa que não faz aquilo porque para ela é errado. Porque aí a gente tá errando junto, sabe? Então eu acho assim, se a gente sabe que aquilo vai ferir a pessoa, a gente não tá vivendo em amor. A gente não tá seguindo o que Jesus falou. Jesus primeiramente fala sobre o amor. Então a partir do momento que a gente sabe que vai ferir aquela pessoa e a gente faz intencionalmente, a gente não tá vivendo em amor. Então, pra mim, isso é o suficiente. A pessoa, ela, mesmo que ela tenha uma maturidade de entender que tudo me é lícito, ela não tá tendo a maturidade de entender a segunda parte, nem tudo me convém. Preciso viver em amor, eu preciso respeitar o outro. Eu não posso fazer o outro se ferir por conta de uma coisa que eu quero enfiar na cabeça dele. Não é a minha função fazer isso. É Deus que vai resolver com ele. É Deus que depois vai mostrar pra ele o que é certo, o que não é. Porque o Espírito Santo age em cada um de uma maneira diferente. Então, pra mim, isso é imaturidade fazer isso com as pessoas que não têm essa fé que você tem em relação a alguma coisa. Isso, eu acho que isso não diz respeito a temas só polêmicos. Porque a gente, toda hora que a gente pensa em nem tudo me convém, o que vem na cabeça? Coisas polêmicas. Só que isso diz respeito à fofoca, isso diz respeito a você querer ser superior a alguém, isso diz respeito a você
ferir alguém. Isso diz respeito a 1 milhão de coisas. Porque tudo é que nem... todo mundo aqui, eu acho que já deve ter passado por isso. No momento que você tá conversando, não vou falar isso. Não convém falar isso agora. E não é errado você falar ou expressar sua opinião. Mas naquele momento não te convém dizer o que você tá pensando. Então é uma questão de filtro pra nossa vida. É uma questão de filtro pro ambiente em que estamos. É uma questão de filtro pra nossa fé, entendeu? Não para nossa fé, para viver de acordo com a nossa fé. Porque não vamos ser hipócritas. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós fazemos alguma coisa que não esteja 100% de acordo com o que Deus nos manda seguir. Então, essa questão de nem tudo nos convém é questão de nós passarmos um filtro em todas as áreas das nossas vidas, em todos os quesitos das nossas vidas, não só naquilo que é polêmico, considerado pecadinho, pecadão, em tudo. No Brasil a gente tem um agravante chamado jeitinho brasileiro, né? Uhum. E o brasileiro, ele tenta ganhar vantagem em tudo, né? É verdade. Então, o jeitinho brasileiro também ele não convém, né? Porque às vezes, por exemplo, o cara ele é um vendedor, ele sabe que aquele produto não é bom, mas ele quer te empurrar aquele produto de qualquer forma. Verdade. E aí quando você é cristão, você sabe se você sabe que aquele produto não é bom, você não pode tentar empurrar de qualquer forma. Eu sou igual a Jéssica. Mas tem gente que mesmo sendo digital, crente, então, o cara fala, não, isso aqui é a 8ª maravilha do mundo. Isso aqui foi o próprio Steve Jobs que criou pessoalmente. Antes dele morrer, o legado dele foi deixar esse produto aqui, entendeu? E aí, às vezes, a pessoa, mesmo ela sendo crente, às vezes, né, ela quer passar a perna, às vezes ela quer fazer isso, e isso entra nessas coisas que a Aline falou que não nos convém, né? Não é só coisas polêmicas, como a Aline disse, né? Mas também no nosso dia a dia, né? Tá pensando sobre isso, né? Quando eu tava lendo sobre esse tema, eu fiquei pensando que hoje a gente vive numa sociedade, por isso que eu até entrei nesse tema de as pessoas que querem ir contra o sistema, né? Eu fico analisando. Hoje a gente vive vive com pessoas, a gente vê as pessoas que eu digo da nossa religião mesmo, os evangélicos de hoje. Parece que, tipo, o pessoal quer uma liberdade que pra quê? Não tem necessidade disso. Tipo, igual essa questão de... Cara, eu entendo assim, pode ser que uma coisa pra mim pra mim é uma coisa muito tranquila. Por exemplo, tatuagem. Pra mim é uma coisa muito tranquila porque eu falo assim, pra mim não tem um problema com isso. Mas eu vejo, só que pra mim não vejo... Não faria. Não faria, entendeu? Mas não vê problema em quem não vejo problema em quem faz. Só que eu vejo, tipo assim, muita gente batendo nessa tecla por uma... Tipo assim... Entendeu? Quer ir contra esse sistema só achando uma necessidade muito... É muito necessário que a gente fale sobre isso, entendeu? É mais sobre quebrar e contra o sistema do que a própria tatuagem em si. Mas, Exatamente. cara, a Bíblia diz que Jesus vai ter uma tatuagem na Então, tipo assim, quando eu pensei, tipo, cara, nem tudo te convém, abrange essa área também. Tipo, cara, não te convém pra quê? Você fica pensando, igual... Não te convém opinar na vida dos outros. Tipo assim, o que eu fico pensando... o que a... Por exemplo, teve uma banda que botou uma música secular na igreja. Aí eu fico pensando, cara, qual a necessidade? Tipo assim, beleza, é porque a letra da música não fala sobre isso. Pô, legal, beleza. Mas qual a necessidade de você correr atrás? E tu viu que era uma parada bem, assim... Proposital. Foi proposital. Entendeu? Então é isso que eu penso. Não. É porque eu quero que a gente levante o tema pra falar sobre música, pra tirar esse tabu, que música... Tá, mas qual é a necessidade? Você tem uma necessidade de fazer isso? Há uma falta de música na igreja? Realmente. Que você precisa pegar essa música pra colocar ali?
Existe essa necessidade de você realmente ter que pegar uma música ou você só quer ir contra o sistema pra ir contra o sistema? Não A dava galera pra fazer do igual meio- todo mundo faz, ir lá e pegar uma música na gringa lá, que Tipo, nesse... uma música cristã lá na gringa lá, que tem de monte lá, já que Não, aqui no Brasil tá em exatamente. pauta, pega, Exatamente, é isso que eu traduz penso. uma. Então vocês conseguem entender que eu penso, tipo, cara, isso não te convém. Você... Pra que você vai arrumar uma briga nesse quesito? Entendeu? Isso vai tornar o cara menos crente do que você? Cara, mas- tipo assim, Entendeu? eu vejo também como esse fato, né, como uma ideia de meio que trazer o costume que é de... Porque isso é um costume dos americanos. Sim. Eles E fazem lá isso na sociedade naturalmente. deles lá é de Pra boa, eles um é de negócio boa. Tipo assim, pô, beleza. E é assim, aqui a gente tá tentando americanizar tanto a nossa música gospel, assim, tanto que até os costumes a galera tá meio que tentando enfiar a goela abaixo. Mas é cultura totalmente diferente, gente. É um choque, assim, muito grande. E, além disso, como eu falei agora, você vê o propósito. A pessoa realmente fizeram pra criar o propósito de, tipo assim, Pra criar cutucar mesmo. exatamente. Ah, vamos ser cancelados agora. Vocês estão preparados? Não sei o quê. Então, assim, vai totalmente contra o que a gente falou agora de amor. Você Sim. tá dentro da igreja, você sabe que aquilo vai ferir a pessoa, vai chocar a pessoa de alguma forma, e você faz justamente pra isso. Aí eu fico pensando assim, aí na preparação, no ensaio, na administração, né? Preparação da administração, eu fico pensando. Aí, enquanto a gente tá pensando em, cara, que música, como que a gente pode fazer pra levar a igreja em adoração e tal, o pensamento é, vamos fazer um tabu, vamos, entendeu? Tipo, criar... Vamos Cara, quebrar olha o o tabu. intuito, entendeu? Tipo, é isso que eu fico pensando, tipo, cara... Mas igual- isso também passa muito. Aham, A gente tá na geração Z, né? aham, Essa geração Z, ela gosta desse negócio de vamos quebrar os tabus, né? exato. Vamos romper com os padrões Uhum. e coisas semelhantes a essa, entendeu? Então é muito coisa dessa geração também, né? Esse pessoal hoje em dia, ele é ávido por ser notado, e eles não querem ser notados por serem bons no que eles fazem. Eles querem ser notados porque eles romperam com o sistema, igual Sim. vocês estão falando. Eles querem ser notados porque, eu quebrei os padrões, entendeu? querem receber o eu fui o hashtag rebelde que militou. mudou a forma de pensar e não sei o que. Ele não quer ser notado porque, não, eu sou um bom músico, porque eu sou um bom crente, eu sou um bom... Não, eles exatamente. querem ser notados porque, não, Por eu militar. vou militar. Exatamente. Não há nada de errado em militar, tá, Sim. gente? Só que há lugares, há momentos e há propostas. E aí você vê... gente, desculpa, não sei se aí vocês concordam, mas aí eu vejo a maldade, sabe? Se fosse uma coisa natural, uma coisa que realmente fosse agregar de alguma forma, não viria essa frase antes. Sim, Vamos ser aham. cancelados. É o propósito. Entendeu? É um mesmo. propósito. E aí você pensa, tipo, cara, se eu vou fazer as pessoas me cancelarem, se eu de alguma forma vou ferir as pessoas, eu preciso fazer isso? Sim. Isso me convém? Eu posso fazer isso? Posso, da mesma forma que eu posso sair daqui e matar um na rua. Mas eu vou fazer isso? Sim. E É necessário que eu faça? além disso, também vem a falta de reverência, eu acho. Porque você tá num púlpito, velho. Você tá ali pra... Você tem o seu papel de trazer a igreja, vamos adorar. Você tá ali só pra isso. Sim. Só pra isso. E você vai criar vai querer o púlpito como lugar de... A palavra é militância, eu acho, pra mim, tá? Como lugar de militância. Então, eu acho que não era o momento e feriu muita gente. Sim. Acho que a galera que tava ali até meio que parou. Tava todo mundo meio que dançando e tal, não sei o que, meio que parou, assim, um olhou pro lado, não tava a mesma animação. Então, você vê que mesmo numa igreja que... Se fosse aqui, a igreja ia parar total. Lá é uma igreja muito mais, assim, pra frente, muito mais moderna e tal. E a galera já parou. Agora, você imagina se fosse em outras igrejas. O choque como não seria maior ainda. Eu penso nesse choque, assim, eu acho que eu sou um pouco doida, mas, tipo, relativizando, eu penso assim, antigamente, quando introduziu a questão da bateria da igreja, essas coisas, eu acredito que Guitarra tenha também. causado esse choque também.
Mas aí eu vejo uma diferença no sentido de quando a gente tenta fazer algo para acrescentar, quando a gente tenta fazer algo para melhorar, tá no intuito, né? Do o porquê intuito, de fazer e quando aquilo. a gente só tá fazendo aquilo pra apurrinhar. É o que você falou. Você foi na igreja lá e você foi com uma roupa que depois você falou assim, poxa, cara, não queria. Ou você fala, pô, eu vou desse jeito pro povo lá me ver que eu tô desse jeito. Exato. E eles têm que aceitar que eu sou assim, sabe? Uhum. Então, eu acho que quando a gente faz uma coisa pra acrescentar, a gente pode causar esse choque, porque mudanças causam choque. Mas tudo tem a ver com a intenção que você está fazendo. Às vezes a sua intenção de fazer o outro se escandalizar, já perdeu mesmo que fosse uma boa intenção. Você perdeu tudo ali, porque a gente nunca pode saber que a gente vai ferir a pessoa e continuar ali pra que a gente consiga o que a gente quer, independente de qualquer outro. Eu acho que isso é uma coisa tão terrível e não demonstra nem um pouco o que é Jesus e o que é o cristianismo. Eu acho que não só para esse tema, eu sei que pode parecer repetitivo porque eu sempre falo isso, mas eu acho que para tudo na nossa vida a gente precisa se perguntar o que Jesus faria. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar agora, o que Jesus faria? Entendeu? Porque para nós cristãos, eu acho que isso tem que ser uma coisa que a gente tem que carregar. Entendeu? Nós temos que carregar isso com a gente e isso diz respeito a tudo na nossa vida, tudo na nossa vida. Seja no momento que a gente está numa discussão aflorada, seja no momento que a gente tem que tomar uma decisão profissional, seja no momento... Gente, seja no momento que você tá com muita vontade de beber uma cerveja, Sim. seja em qualquer momento, essa frase, essa pergunta que você faz pra você mesmo, eu duvido que se você tiver com o teu coração aberto, o Espírito Santo não vai te dizer faz ou não faz. Uhum. Eu duvido. Duvido. Isso não tem a ver com ser pacato, tem que ser antigão, todo mundo sai até o pé, não é isso. Porque Jesus foi muito revolucionário na época dele. Uhum. Ele fez coisas assim, tipo, em relação às mulheres, em relação a muita coisa, Sim, em relação a... Teve várias coisas que julgavam Jesus, falando que ele não estava seguindo a lei. E você vê Tem na gente Bíblia... que usa isso como desculpa pra causar, Sim. como se estivesse agindo como Jesus agiu. Exatamente, mas em Jesus em nenhum momento feriu o outro, porque tudo que ele fazia, ele tinha um argumento, então quem estava julgando ele já ficava quietinho, porque não tinha o que rebater. Uhum. Então, assim, tudo que Jesus fez, ele tinha uma base, ele sabia o que ele estava fazendo. E outra coisa, ele em nenhum momento deixou de... Ele em nenhum momento foi contra as leis lei do dos momento. homens. As leis do momento. Por exemplo, ele usava as leis para quebrar as leis. Exatamente. Então, tipo assim, ele... Igual no caso, cara, gosto de sempre lembrar da mulher adúltera, cara. Tipo, ele não foi contra a lei. Ficou todo mundo esperando ele ir contra. E agora? Eu quero ver o que ele vai alguma fazer. coisa. Eles né? foram E aí- de uma forma... Não tinha pra onde Jesus correr Exatamente. naquela Tipo, situação. ele usou uma argumentação que, tipo, não feriu a lei. É basicamente o... Ah, não, eu vou pregar numa igreja e aí eu vou mostrar minha tatuagem porque a igreja tem que aceitar que eu tenho essa tatuagem. Tipo assim, cara, pra que isso? Entendeu? Tipo, entendeu? É um negócio tipo assim, pô, beleza, você não tem problema nisso? Não tem, mas reconheça o lugar que você tá indo, sabe? É basicamente o que a Jéssica passou. Tipo, reconheça o lugar que você tá indo e respeito ao lugar que você tá indo, sabe? Você não precisa chegar lá e quebrar pau com o pessoal lá pra resolver esse problema, pra que as pessoas precisam abrir a cabeça nesse motivo. Cara, o problema o foco tá em Jesus? Só. O foco tá em Jesus e resolvido. Eu penso muito que, só pra concluir, eu penso muito que a igreja é um lugar muito público. E eu acho que quando você tá em um lugar público, você não tem lado, você não tem ideologia política certa, você não tem... Eu acho que você tem que ser imparcial em todas as áreas. Eu acho que o foco tem que ser Jesus. Tipo, ali não é o momento de você falar se é certo ou errado fazer aquilo, né? Uma coisa que, tipo assim, divide lados na igreja. Eu acho que quando você tá num púlpito, se você for pra lá pra frente e ficar só batendo na tecla que o que você acha é certo, você acaba colocando uma pessoa que não concorda com você como refém. Isso Porque que eu ia ela- falar, com exceção de quando estamos falando da palavra, né? Sim, exatamente. Então, tipo assim, e quando é a palavra, não é você que tá falando se é certo ou errado, é a palavra que tá falando. Exatamente. É Jesus que tá falando. Então, o foco tá na palavra. Então, eu acho que quando você usa a igreja pra você fazer isso, acho que isso daí, eu acho que não te convém fazer isso, entendeu? Eu tava pensando aqui, a gente tava falando sobre essa questão da igreja, né? Do rapaz que colocou a música. E
Só uma pergunta pra deixar no ar, tá? Será que a gente não tá medindo também o outro com a nossa régua? Como assim? A gente falou agora sobre amor e tudo mais, assim, não julgar as pessoas pelo o jeito que ela leva o cristianismo na vida dela, ou a religião e tudo. E a gente tava falando sobre isso e agora mesmo a gente tá medindo, tô usando a mesma palavra, a gente tá medindo o outro com a nossa régua mesmo. E assim como a menina como eu fui uma pessoa que não fui de forma correta, assim, vamos dizer, vestida para aquela igreja, para cantar lá naquela igreja, eu sei que algumas pessoas me julgaram por isso. Me mediram com a régua delas por isso. Será que a gente não tá fazendo a mesma coisa agora? Sim. Nós estarmos aqui gravando isso, nós estamos passando para as pessoas o que a nossa régua diz. Sim. Mas eu acho que a partir do momento que nos escandalizou, a gente entra no que o tema tá querendo dizer. Porque, exemplo, eu fiquei escandalizado com aquilo. Então, acho que aí eles já erraram nesse ponto. Né? Porque a Bíblia diz, cuidado para que não escandalize, tipo, o outro. E eu fiquei escandalizado com aquilo. Então, acho que... Porque ele poderia cantar, cara, eu escuto muita música secular, cara. Também, escuto uhum. bastante. Ele não podia ter, internacional. ele não podia ter cantado essa música num karaokê dentro da igreja? Precisava ser dentro da igreja? Então, é essa a questão. É entendeu? esse o ponto. Se ele tivesse num karaokê, numa festa na casa dele, ou qualquer outra coisa, Exatamente. ele podia cantar tranquilamente. Não tem problema nenhum. Não era o entendeu? lugar, né? Mas dentro da igreja é o lugar pra você fazer isso. É tipo, você chega pra pessoa e fala assim, cara... Eu tô deixando esse questionamento porque eu pensei nisso, tá? Eu também tô falando um monte de coisa, mas eu também pensei nisso. Tipo assim, eu duvido você ir lá num tribunal, entrar no tribunal de bermudinha... Verdade, Sem camisa, verdade. E com um boné. radinho na cintura, chinelo, boné... O juiz vai te fazer perder a causa Eu na hora. duvido. Cara, e nisso Você não nem vai. entra. Camisa, sem Entendeu? camisa. Eu acho que você nem entra, sinceramente. Não Deve ter entra. alguém Você é na barrado na porta. porta. É. Aí eu fico pensando, tipo assim, entra. nessas circunstâncias não faz. Por que, tipo, respeita mais lá fora do que quando é, tipo, dentro da igreja? Eu acho que, entendeu? Sim, eu acho que eu concordo muito com a Jéssica com esse pensamento. Só que quando eu penso nessa situação em específico, eu penso que aquilo me feriu, sabe? Pra mim não foi uma forma de mostrar... É como se você estivesse no seu lugar de fala, digamos assim. É uma coisa assim, pra mim ali não tava mostrando uma nova opinião, um novo olhar. Pra mim ali era ferir, sabe? Eu acho que... E essa era a intenção, claramente. Um exemplo disso, se é normal... Pra que, então, se sabe que é uma coisa que causa um problema, pra que, então, colocar na live? Poderia, sei lá, cortar, deixar em off. Se né? é uma coisa normal ali, você faz ali. Você não precisa colocar isso no mundo. Cara, a gente e dessa forma que foi colocada. Sabe, cada um sabe a sua limitação. Sim, a gente mesmo não... faz isso. Tipo, às vezes a gente tá num lugar, aí gravar um stories mesmo, aí tá saindo uma música secular no fundo. Aí você fala, cara, não vou colocar não, porque as pessoas podem achar que eu tô em algum lugar que tá saindo essa... Entendeu? Tipo, você fica pensando, não é porque eu tô me limitando a isso, é porque eu fico pensando, tipo assim, cara, pode Não quero escandalizar ninguém. entendeu? Sim, eu Pode acho ser que é esse o escandalize alguém. ponto. Eu concordo muito com o que a Jéssica disse, porque a gente precisa se policiar quanto a isso. Porque a gente Sem é querer, natural. a gente faz. A gente mede o outro com a nossa régua. A gente fala que a pessoa... exemplo, aqui na igreja pode usar calça, mas tem algumas igrejas que as pessoas podem se vestir de tal maneira que a gente já fica aqui escandalizado. A gente faz isso. E a nossa igreja, ela já tá... não é mais evoluída, mas já tem umas coisas que outras igrejas que olham pra gente já acham que é um absurdo, sabe? Então, a gente faz isso ao natural. Eu só acho que a gente... precisa tomar cuidado quando a gente tá fazendo isso pra ferir. Assim, eu Com acho esse que intuito. o intuito é ferir. Então, acho que a gente medir com a nossa régua, a gente precisa cuidar disso, mas a gente também precisa entender que tem gente que faz isso pra ferir o outro e pra mostrar que tá certo. Então, acho que isso não é um julgar, não é um medir com a nossa régua. Existem coisas que são realidade, sabe? Existem coisas que são claras. Existem coisas que não têm a ver tanto com a nossa régua, e sim com uma coisa que é nítida, que todo mundo percebeu, que todo mundo
mundo sentiu. Inclusive, eles sentiram que estavam fazendo isso quando falou a frase antes. Agora seremos cancelados. Se fosse uma coisa natural, é igual quem faz tatuagem. Quem fica falando muito sobre tatuagem é uma pessoa que provavelmente não tá seguro com aquilo. Então precisa que alguém ao redor dê essa segurança pra ele que ele tá fazendo certo. Exato. Porque quando a pessoa sente, ela se sente em paz com aquilo, ela tá ok, ela faz a dela e, cara, tá de boa. Acabou. Não, agora, ó, eu quando coloquei dread, cara, eu era doido pra colocar dread, desde de novo, né? Sempre quis colocar. Sim. Aí eu lembro quando eu coloquei, tipo, meu pai falou comigo sobre isso, né? Ele falou assim, você vai precisar entender que vai ter pessoa que não vai entender, tipo, que é uma vontade que você tem, que você tem. Aí, beleza, coloquei, cara, o que eu ouvi de, nossa, filho do pastor colocando isso. Aí eu fui pensando, cara, e eu não respondia, porque eu falava, tipo assim, cara, a pessoa não vai conseguir entender. E não era o meu intuito aquilo ali. Era porque era uma realização minha, sabe? Tanto que, cara, se você procurar na minha rede social, eu nem postava foto direito. Postava, tipo, você vai ver umas 3, 4. Mas eu fiquei, tipo, 1 ano com aquilo, sabe? Eu não postava porque, pra mim, era uma realização minha, não era um negócio que eu queria ir contra um sistema, porque as pessoas tinham que aceitar aquilo ali. Eu acho que o problema tá nisso. Quando você... Cara, quando eu faço porque eu acho massa, quando eu faço porque eu acho legal, é igual quando eu falo assim... Eu sempre bato em tatuagem, que eu acho que é um tema bem... Quando o pessoal fala assim, sobre tatuagem, eu sempre falo, ó, vai de acordo com o que sua igreja fala e com o que seus pais também acham. Eu acho que quando é uma coisa da pessoa, os pais nem crencam. Sabe? Quando é uma coisa que a pessoa gosta mesmo daquilo ali... Os pais nem creem. Cara, tem gente que é de desenho. A pessoa nasce, tipo assim, desenha as coisas. Então, tipo assim, é uma parada dela. Ela fala, cara, eu queria colocar um desenho na minha perna. Eu acho que o pai da pessoa não vai ver aquilo como um... Sabe? Depende também da família e tal, mas... É uma parada que não tá... O intuito da pessoa não é aquele ali de... Meu Deus, eu quero ir contra isso aqui. É mais uma arte que ela acha legal e que ela quer utilizar, sabe? Igual... Meu cunhado, ele desenhou no braço, ele fez uma tatuagem no braço. É um personagem de um anime, né? Eu falei, cara, eu espero do fundo do meu coração que você nunca deixe de gostar desse anime. Porque, cara... Se você não... Porque tatuagem normalmente tem que ter um significado assim, muito forte pra pessoa, né? E anime é uma coisa assim que é muito passageira. Hoje você gosta, amanhã você gosta menos. Até que você chega um tempo que você não é que você não gosta, mas você é meio que indiferente àquilo, né? E eu falei, cara, você eternizar no seu braço o personagem do anime, eu espero que você não deixe nunca de gostar desse anime, cara. Porque, cara, eu gostava muito desse anime. E nesse sentido aí de os pais conhecerem, uma vez eu cheguei pro meu pai, tinha um tempo que eu queria tatuar uma clave de sol aqui no pulso. Aqui assim, né? Que aí quando pega o microfone dá pra ver, né? Mas eu ficava pensando, tipo, lá pelos uns 13, 14 anos, já tava pensando que quando eu fizesse 18 eu ia, né? Mas era um negócio assim que era... Não levava isso como... Tem gente que leva isso, né? Uma bandeira que leva pela vida inteira. Mas era um negócio que eu pensava... regressiva, né? É um negócio que eu pensava, que eu achava legal e tinha essa ideia de fazer. Acho que é a Manu Gavassi que tem uma aqui também, que é legal também. Eu achei ela legal. Aí eu fui perguntar ao meu pai, né? Eu falei, pai, o que o senhor acha aqui de fazer uma tatuagem aqui, não sei o que, pequenininha? Ele falou assim, não tem problema não, Jéssica, pode fazer, não sei o que. Como é que ele falou? Mas o que você vai fazer? Eu falei, vai fazer assim um negócio relacionado à música, né? Aqui no pulso, assim. Ele falou assim, Jéssica, você vai tatuar um negócio no seu corpo que o pessoal tá cansado de ver você fazer. Tipo assim, é um negócio que já tá tão corriqueiro na minha vida, a música. Eu faço faculdade de música na igreja, mexo com música, daqui a pouco eu vou trabalhar com música, não sei o quê. E pra que eu vou tatuar um negócio de música na minha pele? Aí ele falou, mas se você quiser, você faz. Mas, tipo assim, sabe quando a pessoa fala pra você, se você quiser, você faz? Mas ele sabe que no fundo eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Como que eu vou chegar na frente da igreja, pegar um microfone com uma tatuagem aqui? Não teria problema, eu faria. Mas não é um negócio que eu vou levantar a bandeira, assim. Talvez se eu fosse uma pessoa que desenhasse ou fizesse arte, igual você falou, ele ia falar, cara, faz, porque é maneiro pra você, não sei o quê. Nanana. Meu pai é muito descolado com isso, vocês sabem, né? Mas pra mim ele falou assim, se você quiser, você faz. Mas conhecendo a filha dele que sabe, né? Ele falou, não sabia. Perdeu vai fazer todo nada, vai fazer nada. Tipo, aí eu falei, talvez se ele tivesse falado, não, você não vai fazer, você falou, vou fazer sim. Só pra ir contra. Aí eu fiquei pensando nisso, tipo assim, o que há de tão importante pra você
que você tenha que tatuar no seu corpo, mas que já não esteja tatuado no seu coração, sabe? É uma frase que eu sei que é meio filosófica, poesia Clichêzona e mesmo. tal. Mas assim, é um negócio que geralmente a pessoa coloca no corpo, né, aquilo que ela mais gosta, mas gente, já tá no seu coração, já é pra você, assim, sabe? E você colocar no seu corpo, eu acho que diminui, não sei, um pouco mais, assim, ou quer mostrar muito. Não tenho nada contra, mas assim, pra mim, eu penso desse jeito, sabe? E eu achei legal essa forma que você falou, porque eu nunca tinha pensado nesse sentido de como meu pai tinha me respondido. E eu tenho certeza que ele me respondeu dessa forma, porque sabia que eu não ia fazer, tá bom, pai? E, filosofando também, é algo tão importante na sua vida que você precisa demonstrar na pele, porque você não consegue demonstrar com a sua vida isso, né? Sua vida já não demonstra isso para as pessoas, você precisa colocar ele na sua pele para mostrar para as pessoas que você, eu amo isso aqui. Realmente essa necessidade. Exatamente, é tão importante assim, que igual você precisa... coloca, escreve mãe na pele. Aí você, né? nossa, você precisa que, pô, que lindo, mano. Nossa, ele ama a mãe dele. Homenageando sua mãe, pô, legal. Tipo, pô. Aí em casa a mãe dele fala assim, vai lavar a louça. Não enche o saco, só velho. E, gente, deixando claro, a gente não tá aqui levantando bandeira. Não, jamais. E você tá Só falando uma Ou coisa então- que é o que a gente pensa. Eu acho que o podcast é pra gente falar o que a gente pensa a respeito do Exato. assunto. Acho que a partir Se do você momento concorda, que você não tem concorda, problema. se você acha que quer escrever mãe, acha bonito, quer colocar uma clave de sol, acha bonito, cara, eu acho que é pecado a partir do momento que você vê assim. Eu acho que o Espírito Santo incomoda a gente. Sim. Existem coisas que são claras na Bíblia, que não tem discussão, independente se você é incomodado ou não. Se você não tá sendo incomodado, o Espírito Santo não fala com você na sua vida. Você tem que se incomodar. Mas essa questão de usos e costumes é muito particular. A gente nunca pode Sim. medir o outro com a nossa régua. A gente só não pode ferir as pessoas por Isso. conta do que a gente acredita. A gente não pode querer, eu não posso chegar no Jefferson e falar, Jefferson, você tem que fazer uma tatuagem porque é normal e é legal, sendo que ele não acredita nisso. Por quê? Porque ele vai estar pecando. Ou então porque você no tem que coração aceitar a minha dele aquilo realidade. é errado. Você tem que aceitar a minha realidade porque tá certo e você é E antiquado. ponto. A partir do momento que você tem a sua realidade, você acredita naquilo, o Espírito Santo não te incomoda e você está ligado com Deus, se você não tiver, não vai ter incômodo nenhum. Aham. Então, cara, Vive tua faz e vida. vive sua vida e não fica querendo ferir o outro pra mostrar que você tá vivendo certo. Ah. Exemplo, eu uso calça e isso não me fere. Gente, eu tô na rua, tô tão tranquilo. Se alguém olha pra mim e fala que ela ali é impossível de ser crente, eu não tô nem aí, porque eu sei o que eu vivo e a minha roupa não vai dizer isso. E isso pra mim é o suficiente. Eu não visto a roupa e vou numa igreja que eu sei que não pode pra ferir aquelas pessoas, sabe? Então, acho que a partir do momento que a gente tem paz com o que a gente tá fazendo, que a gente não fica nem pensando sobre isso, aí tá certo. Porque quando a gente fica batendo cabeça, significa que tem alguma coisa te incomodando. Exatamente. Bom, então acho que é isso, né, pessoal? Foi muito interessante a nossa conversa de hoje. Eu acho que só seria interessante finalizar antes falando sobre finalizar falando sobre um ponto aqui. Acho que se você... É porque a gente tinha sinalizado aqui pra falar sobre os shows seculares. Eu achei interessante pra sinalizar no final, porque tem coisa que realmente a gente gosta de fazer. E você sabe que isso não afeta, não interfere a sua vida com Deus, sabe? É tipo, música. Por que eu falei sobre show secular? Exemplo, música. Tem gente que gosta de música, entendeu? E é música mesmo. Tipo, eu gosto de música. E aí... Se tiver um show de uma banda, por exemplo, uma banda que eu acho muito massa e não é evangélica, e tiver um show, eu vou querer ir, entendeu? Eu vou querer ir no show. Só que eu também acho que eu preciso zelar por uma coisa que eu prego, né? Não prego, mas tipo... zelar em respeito às pessoas que estão na minha convivência. Entendeu? Em respeito à comunidade ao qual eu pertenço, exatamente. pertence. Eu sei que tem uma... como eu disse, né? A gente não tem lado, a gente tem que ser imparcial. Então, como eu sei que tem gente que aprova e tem gente que não aprova, então o que eu vou fazer? Vou passar pelo meio sem causar nenhum alarde. Então, E também depende do teu propósito. Exatamente. Eu quero ir porque eu quero ver a banda que eu gosto, Ou eu quero ir pra provocar. entendeu? Exatamente. Então, tipo, eu acho que o ponto central tá nisso. A gente... Cara, não faça as coisas pra escandalizar ninguém, pra provocar ninguém. Se você realmente curte aquilo, se você gosta daquilo, faz, mas faz sem, sabe, sem ferir ao outro, sem querer
causar essa polêmica no outro. E se sabe que vai ferir, não faça. Exatamente, se você É. sabe que vai ferir. Porque tem coisa que a gente já pensa assim, cara, será que... Quando você já pensa no será, se Já te dá tem uma alguma coisa. dúvida, você já não faz, porque você sabe que tem. Uhum. Quando o negócio é mais... Quando você não pensa nisso, é um negócio mais natural. Sim. Então você não precisa se preocupar, você nem se preocupa com isso. Agora quando você pensa no será, aí você já pode cancelar, aborta. porque você já tem a dúvida sempre pro não. Beleza. E eu entendo que nós estamos aqui falando para pessoas que têm princípios cristãos, né? Então, pode ser que você não tenha princípios cristãos, você possa estar ouvindo isso aqui e não entendendo muito bem, mas... né? Ou Mas... discordando e tá tudo bem. Ou discordando Tá tudo e bem. tá tudo bem. Só que eu falo eu acho que pro nosso público seria interessante esse de, cara, faça as coisas aí no seu, né? Vamos acalmar um pouquinho os ânimos, faça as coisas dentro do seu quadrado ali. Só pra deixar claro que eu não sou contra a tatuagem. Eu tá, também gente? não. Que Até isso é acho uma muito coisa. bonita aquelas coloridas e tal, mas eu não faria. E eu ia acrescentar só uma coisa. Aqui a gente também, no caso, eu acredito todo mundo, a gente não está falando que, tipo... É porque a Bíblia fala, tudo me é lícito, mas a gente também tem que pensar sempre no... o que a Aline falou, o que Jesus faria, sabe? Sim. Realmente, tudo nos é lícito, mas será que a gente realmente deve fazer tudo? Sempre trazer esse pensamento quando formos fazer qualquer coisa. A gente sempre trazer isso, porque senão também se torna uma coisa muito assim... eu acho que isso é um exemplo de pessoas que realmente não são convertidas, porque aí querem fazer tudo e com esse versículo como base. Tudo me é lícito e Deus não está me incomodando, então tá tudo bem. Então a gente sempre tentar estar baseado na Bíblia, estar baseado na palavra de Deus, estar baseado no nosso relacionamento com Jesus para fazer. Não usar esse versículo como uma escapatória para a gente ceder aos desejos da carne. Isso aí. Alguém quer falar alguma coisa para fechar? Não. Tô tranquilo? Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. E nos acompanhe aí, continue ouvindo os nossos podcasts, mande para os seus melhores amigos. Curta, comente, compartilhe, @Conversa Franca. No Spotify estamos lá também, Conversa Franca. No YouTube também como Conversa Franca. Muito Facebook obrigada, também gente. como Facebook Conversa também. Franca. Muito obrigada, até semana que vem. Semana que vem, sábado, teremos de novo, meio-dia, mais um episódio pra você. Gente, muito obrigada por nos acompanhar e é isso. Tchau. Tchau, tchau.